só a apresentação dos slides, tudo bem? Aí, a hora que tiver algum esqueminha, mas eu diminuo aqui, diminuo ali? Não. Tá todo mundo... Tá, beleza. Então tá, pessoal, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje. A Carla já me apresentou, né? Meu nome é Bianca Bess, e eu sou uma grande apaixonada por análise econômica do direito. Acho que esse é o principal fator hoje que eu levo em consideração aí na minha vida e nos meus estudos acadêmicos. Gente, a nossa palestra ela vai estar dividida em 2 momentos, tá? E vocês podem me interromper a qualquer segundo para fazer pergunta, caso não tenha entendido, para compartilhar alguma experiência ou qualquer coisa do gênero. No primeiro momento, a gente vai falar sobre análise econômica clássica, análise econômica tradicional do direito. Ela é um pouco mais chata, mas depois a gente vai passar para análise econômica do direito comportamental. Meu Deus, eu acabei de lembrar que a Carla está gravando e eu chamei a análise econômica do direito tradicional de chata. Mas é que assim, não é tão legal como a análise econômica do direito comportamental ou behavior law e economics, como a gente chama. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, a gente precisa contextualizar a nossa atual situação hoje do Poder Judiciário brasileiro. E nada mais objetivo da gente contextualizar olhando para os dados que o CNJ vem nos apresentando ano a ano naquele relatório chamado Justiça em Números. O último relatório é de 2020 e o relatório de 2020 utiliza como base o ano de 2019. Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, em 2019 nós tínhamos 77 milhões, aproximadamente, de processos em tramitação no Poder Judiciário brasileiro. A gente não consegue nem imaginar o que são 77 milhões de processos. Imagine você que está estagiando, imagine você que está advogando, imagine você que quer ser concursado, promotor de justiça, magistrado, 77 milhões de processos na sua mesa. É muita coisa, é muita coisa. Só que na hora que a gente para e pensa, vou propor uma ação no judiciário, vou bater a porta do judiciário para resolver meu conflito, essa informação não vem na nossa cabeça. Não vem na nossa cabeça a informação de que a gente vai estar entrando num mar de mais de 77 milhões de processos. Como que a gente quer que esse nosso conflito seja resolvido pelo Poder Judiciário se há tanta demanda assim? Se há tanta demanda assim, aí a gente quer rapidez, a gente quer qualidade, mas não nos tocamos, a gente não se toca, que a gente vai estar entrando no engarrafamento, na Avenida Paulista, com chuva, né, sem rodízio, e ainda, vamos pensar aí, com Covid para tudo que é lado. Então, é uma situação catastrófica a que a gente vivencia no judiciário brasileiro. E pasmem, né, esses 77 milhões de processos estão à mesa de aproximadamente 18 mil juízes. Isso dá uma média de mais de 4 mil processos por juiz, né? E ainda, um dado interessantíssimo é que em 2019 foram propostas 20 milhões de ações. Pessoal, 20 milhões de advogados, não 20 milhões de advogados, mas 20 milhões de ações foram propostas no judiciário, ou seja, né, eu quero dizer assim, 20 milhões de partes, pelo menos, né, considerando que tem pelo menos um autor, 20 milhões de pessoas propuseram uma ação judicial. Mais de 20 milhões, porque pode ter coautor, enfim, vocês entenderam, né? Temos aí 20 milhões de ações propostas em 2019. E isso custa, embora a gente também não se toque dessa informação no dia a dia, mas isso custa aproximadamente R$ 479 por habitante. Nós que pagamos a conta do judiciário, nós que pagamos a conta de 77 milhões de processos, né? Um outro dado interessante do CNJ é que a cada grupo de 100 mil habitantes, mais ou menos 12 mil propuseram ações em 2019. E aí, isso gera um estoque de processos. Na Justiça Estadual, a gente tem uma média de 61 milhões de processos, e na Justiça Federal, 10 milhões de processos. O que é esse dado seguinte, que é essa taxa de congestionamento? Essa taxa de congestionamento é o que entrou no ano base, ou seja, entrou em 2019 e não saiu nesse mesmo ano, ou seja, ficou represado. Né? Imaginem que tem um galpão gigantesco que a gente vai atochando lá, atolando esse galpão de processo. É isso que significa essa taxa de congestionamento. E em 2019, ela foi de 68,5%. Essa foi a menor taxa desde 2009, que foi quando começou o relatório Justiça em Números, a menor taxa. E por quê? Houve uma redução de processos de aproximadamente 1,5 milhão de processos por conta da reforma trabalhista, né? Por conta da reforma trabalhista. E
segundo o CNJ também, por conta do cumprimento de metas. Eu acredito que foi mais pela reforma trabalhista do que propriamente por eventual cumprimento de metas que o CNJ tem imposto a qualquer a magistratura ou, enfim, aos servidores da justiça. O melhor dado e que a gente tem que ter na nossa cabeça quando nós vamos tomar uma decisão de propor uma ação judicial em detrimento, muitas vezes, de celebração de acordos, é o tempo médio de duração de um processo. Pessoal, na primeira instância ou na segunda instância, somando o processo de conhecimento com a fase de cumprimento de sentença ou de execução, o processo dura mais de uma década em média. Em média, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas a média é uma década, mais de uma década. Então, a gente também não pode se esquecer desse tipo de informação quando a gente vai escolher a propositura de uma ação judicial, né? E aí, um índice de conciliação, atualmente, segundo o último relatório do CNJ, é de 12,5%. Em 2018 foi de 12,5%. Em 2018 foi de 11,5%. Em 2017, 12,2%. O que a gente consegue extrair desse dado objetivamente falando? Pessoal, quem propõe uma ação judicial não tem a intenção de realizar um acordo, né? Ou dos muitos processos que chegam ao judiciário, das muitas demandas que são propostas ao judiciário, pouquíssimas vão se resolver por meio da celebração de acordo, por meio da conciliação, quando a ação já foi ajuizada. Percebam que esse índice de conciliação é quando o processo já está correndo, né? O CNJ não tem dados dos acordos que são realizados extrajudicialmente. Isso acontece já na ação judicial. Então, com base nesse dado, a gente percebe que quando eu escolho propor uma ação judicial, a probabilidade de eu celebrar um acordo no andamento desse processo é muito baixa. É muito baixa, ok? E na Justiça Estadual foi menor ainda, né, de 11,3%, e na Justiça Federal de 10,6%. Um último dado que eu trouxe aqui para vocês é o tempo para zerar o estoque. O que é isso? Né, o tempo para zerar o estoque. Imaginem que surge uma lei absurda e bizarra, que diz que ninguém mais pode ajuizar ações, porque o judiciário está abarrotado, os processos que estão represados precisam ser resolvidos, então ninguém mais pode propor ação judicial. Quanto tempo será que levaria para zerar o estoque de processos, aqueles 77 milhões de ações? Segundo o relatório do CNJ, na Justiça Estadual levaria 2 anos e 5 meses e na Justiça Federal 2 anos. Eu até não achei muita coisa, porque, né, 77 milhões de processos. Percebam que aqui é uma análise quantitativa e não qualitativa. A gente sabe que existem processos gigantescos e complexos que certamente demandam muito mais tempo do que ações meramente repetitivas, por exemplo. Então, é um dado, assim, curioso, né? Curioso, mas confesso que eu até acharia meio rápido essa resolução aí desses 77 milhões de processos. Aí eu pergunto para vocês, né? O que leva alguém a propor uma ação no judiciário? O que leva alguém a querer entrar nesse mar de processos, nesse engarrafamento, a querer participar dessa tragédia da justiça? O que leva alguém a querer, a optar, a escolher e a decidir por uma propositura de uma ação judicial hoje em dia, né? Vocês podem me dizer, olha, Bianca, processualmente falando, alguém vai ter uma pretensão resistida, né? Alguém vai ter uma pretensão, a outra parte vai resistir a essa pretensão, você gera um conflito, falando aqui de TGP, né, de Teoria Geral do Processo, e isso pode parar no Poder Judiciário. Tudo bem, vocês estão me falando um conceito meramente processual, mas eu quero saber no íntimo, eu quero saber o que levaria vocês a proporem uma ação judicial, né? Raiva, ódio, vingança, custo-benefício, né? E é isso que a análise econômica busca estudar. A análise econômica do direito é o estudo da tomada de decisão no ambiente jurisdicional. Então, pessoal, antes da gente entrar aqui e continuar na análise econômica clássica, repito novamente, o que é análise econômica do direito? Né? Vocês podem pensar, Bianca, é o estudo da economia, né? Porque a gente lembra, análise econômica, vem o quê? Vem mercado, vem juros, vem taxa, não vem o quê? A tomada de decisão entre a propositura de uma ação e a celebração de um acordo.
Não vem, por exemplo, uma análise consequencialista da promulgação de uma lei? Será que essa lei é boa? Será que essa decisão judicial desse magistrado ou essa súmula que está sendo publicada pelo STJ, pelo STF, qual que é a consequência prática no dia a dia, no comportamento e na conduta dos jurisdicionados e das partes com a publicação dessa súmula? Tudo isso que eu mencionei para vocês agora pode ser objeto de estudos da análise econômica. A análise econômica é o estudo da tomada de decisão. O que leva o Carlos a escolher entre o carro da Hyundai e o carro da Volkswagen? Isso é análise econômica, não do direito, mas é o estudo da análise econômica. Então, a análise econômica estuda o comportamento e a conduta humana, faz uma análise consequencialista daquilo que é imposto à sociedade e que vai moldar o comportamento das pessoas. É esse o objeto da análise econômica como um todo, o estudo da tomada de decisão. Qual decisão? Praticamente qualquer decisão que você queira analisar. E aí, pessoal, o objetivo da análise econômica clássica ou tradicional é encontrar padrão de conduta nas pessoas. Por exemplo, lei da oferta e da demanda. O que a gente vivenciou no início da pandemia? Falta de máscara, falta de álcool em gel, porque tinha uma alta demanda. Não foi isso que aconteceu? Né? Então, não sei se tem alguém com o áudio aberto. Deu? Obrigada. Se alguém quiser perguntar, tá, pessoal? Fique à vontade, mas eu acho que não era o caso. Então, pessoal, o que leva alguém... Com licença, professora. Eu acho que o Gabriel está com a mão levantada aí há bastante tempo. Acho que ele quer fazer uma pergunta, desculpa, não, Gabriel? Acho que ele abaixou a mão. Será que então eu estava enganado. Mas, pessoal, imagina, Gabriel, não tem problema, tá? Mas qualquer coisa, por favor, me interrompam. Então, gente, voltando aqui para a nossa linha de raciocínio, a análise econômica estuda a tomada de decisão. E a análise econômica do direito vai ter como a análise da tomada de decisão qualquer objeto que tenha a ver com o direito, que tenha a ver com o judiciário, que tenha a ver com as leis, com a aplicação das leis e tudo mais. Uma análise consequencialista, uma análise sobre as informações prestadas, uma análise sobre o que leva alguém a propor uma ação judicial em detrimento, muitas vezes, de acordos mais eficientes. E esse vai ser o nosso objeto de estudo hoje. Esse qual, né, gente? Esse vai ser o nosso objeto de estudo hoje. O que eu quero dizer é o que leva alguém a propor uma ação judicial, ou o que leva alguém a celebrar um acordo sob o enfoque da análise econômica do direito. É isso que eu quero passar para vocês, sob duas perspectivas, quais sejam a análise econômica clássica ou tradicional, que é o chamado modelo da escolha racional, que está aqui no slide para vocês, e o Behavioral Economics, ou a análise econômica do direito comportamental. Qual que é a diferença entre elas? Na análise econômica do direito comportamental, a gente tem a inserção das heurísticas e dos vieses cognitivos, que são atalhos mentais oriundos do estudo da psicologia e da neurociência, que a gente vai aprofundar num segundo momento. Pessoal, pela análise econômica do direito clássica e fundamental, clássica e tradicional, eu não estou conseguindo passar os slides, gente, espera aí, só um pouquinho. Agora sim. A gente precisa entender quais que são as premissas da análise econômica clássica ou tradicional. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal, meu computador. Agora sim. Quais que são as premissas da análise econômica clássica ou tradicional? Gente, todos os recursos do mundo, todos os recursos do nosso dia a dia que nós lidamos são escassos. Né? Aquilo que forma o nosso celular, aquilo que forma o nosso computador, a roupa que a gente veste, todos os elementos do universo são escassos. Mas eu não digo no sentido de escassez, no sentido de que a coisa está acabando, de que essas coisas estão acabando, mas sim no sentido de limitação da existência. As coisas são limitadas como um todo. E é por conta da escassez que nós, seres humanos, precisamos realizar decisões do nosso dia a dia. Que roupa usar, o que comer, que celular comprar, né? Então, se as coisas não fossem escassas, não haveria necessidade de precificação, nós poderíamos escolher o que bem entendêssemos a qualquer tempo, não precisaríamos preferir A a B ou B a C, simplesmente poderíamos ter ambas as coisas, né?
se os elementos da nossa Terra, do universo, não fossem escassos / limitados. E essas decisões que nós tomamos, segundo o modelo da escolha racional, são decisões racionais. Modelo da escolha racional, prestem atenção bem no nome dessa teoria clássica, modelo da escolha racional, pressupõe que as nossas decisões são racionais. Tá, Bianca, como assim as nossas decisões são racionais? Por que elas não seriam racionais? É que o pressuposto da análise econômica, da racionalidade, do modelo da escolha racional, é que nós seríamos seres maximizadores da utilidade das nossas escolhas. O que eu quero dizer com maximização da utilidade das nossas escolhas? Imaginem que entre escolher o carro da Hyundai e o carro da Volkswagen, o Carlos tem N motivos para escolher um ou outro. Segundo o modelo da escolha racional, ele escolheria entre esses dois elementos, entre esses dois carros, entre essas duas opções, aquela escolha que mais utilidade lhe trouxesse. E o que é a utilidade? É aquilo que ele está buscando com a realização da escolha. O que ele está buscando? O carro mais bonito? O carro mais econômico? O carro que chame mais atenção? Então, utilidade é aquilo que você deseja extrair com a tomada dessa decisão. Isso é a utilidade das nossas escolhas, né? Eu quero escolher entre A e B porque eu acho mais bonito? Ok. Eu quero escolher entre A e B porque eu quero extrair mais benefício financeiro, né? Eu quero fazer uma aplicação no banco, eu tenho várias possibilidades, o que eu vou escolher, né? Então, a racionalidade pelo modelo da escolha racional é você conseguir extrair o máximo de utilidade possível numa decisão, né? Sopesando o quê? Custo e benefício. Simples assim. Como se nós fôssemos seres meramente econômicos e não seres emocionais. Aqui a gente não trata de emoção. Aqui a gente não trata de valor subjetivo e psicológico que eventualmente pudesse influir nas nossas escolhas. Aqui a gente trata de custo e de benefício. Então, racionalidade para o modelo da escolha racional é você conseguir maximizar a utilidade das suas decisões, extraindo o máximo de benefício com o menor custo possível. Ok? E aí, aqui, maximização dos ganhos ou dos interesses. Há uma pressuposição também de que as informações relevantes seriam conhecidas. Então, o Carlos sabe a diferença entre o carro da Hyundai e o carro da Volkswagen. Ele sabe qual que é mais econômico, qual que é menos econômico. Ele sabe qual que tem mais potência, qual que tem menos potência. Então, as informações relevantes, isso é uma pressuposição dessa teoria, seriam conhecidas. Ok? E aí, pelo modelo da escolha racional, percebam que a gente está partindo de uma teoria da análise econômica clássica, pelo modelo da escolha racional, o que faria alguém a propor uma ação judicial? O que faria alguém a celebrar um acordo, né? E aí aqui a gente tem as premissas e os pressupostos utilizados pela análise econômica clássica para entendermos essa conduta, essa escolha humana, essa escolha dos jurisdicionados entre propor uma ação ou celebrar um acordo. E aí, quais seriam as variáveis que nós, homens econômicos, mulheres econômicas, levaríamos em consideração nessa tomada de decisão específica? Seriam 3 os critérios que, pelo modelo da escolha racional, eu vou ser chata em ficar repetindo pelo modelo da escolha racional, porque a gente não pode deixar qualquer emoção ou qualquer valor subjetivo influir nesse tipo de decisão. Então, os critérios que nós vamos utilizar seriam basicamente 3 sob essa perspectiva do modelo da escolha racional. A probabilidade de êxito da demanda, ou seja, se eu vou ganhar ou se eu vou perder com a ação judicial, ok? O benefício ou prejuízo esperado, o que eu estou buscando com a propositura dessa ação, se eu for a potencial autora dessa ação, e o que eu vou perder, qual que vai ser o meu prejuízo se eu for a demandada dessa ação judicial. E, por fim, o último critério são as custas e as despesas processuais. Quanto que eu vou gastar com o advogado, quanto que eu vou gastar com a propositura da ação, quais que são os potenciais gastos caso eu opte pelo judiciário, pelo caminho do judiciário. Esses, pelo modelo da escolha racional, pela análise econômica do direito clássica, seriam os critérios que nós utilizaríamos para essa tomada de decisão entre propor uma ação ou celebrar um acordo, ok? Vamos para um exemplo prático. Professora, então, perdão, boa noite. Boa noite. Pode falar. Tirar uma dúvida. Então, o uso da como é que você falou? Da
da racionalidade, ela abrange todos os campos, independente se no caso, um campo legal, se é uma decisão que você toma em casa, se é uma coisa que você vai resolver na rua, resolução de um pagamento, alguma compra que você vai executar, se você deve ou não viajar. Então, isso se abrange em várias áreas da sua vida, é isso? A análise econômica, com certeza, né? Mas a gente está aqui na análise econômica do direito. Existem várias teorias comportamentais baseadas na análise econômica que não tratam especificamente da questão legal, da questão jurisdicional, da questão do direito, né? Como ali eu dei como exemplo para vocês a lei da oferta e da demanda. O objetivo da análise econômica clássica é encontrar padrão de conduta. Padrão de conduta, né? Qual que é a conduta esperada da maioria das pessoas, né? Então, a racionalidade pressuposta pela análise econômica e sob o enfoque do modelo da escolha racional almeja justamente isso, você encontrar um padrão de conduta em meio a decisões individualmente tomadas. Esse é o objetivo. Só que a gente vai ver que pela análise econômica comportamental, nós não conseguimos maximizar a utilidade das nossas decisões a todo momento. Nós somos seres muito mais emocionais do que racionais, no sentido pregado pelo modelo da escolha racional, de que nós seríamos meros sopesadores de custos e de benefícios das nossas decisões. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Agora, ou seja, dá para fazer isso mais amplamente, né? De uma forma mais otimizada, só que a gente não sabe fazer isso como deveria, é isso? Ou não? Sopesar apenas custos e benefícios, a gente pode sopesar apenas custos e benefícios. Mas como diz o Daniel Shapiro, que é um professor de Harvard que estuda praticamente as emoções, a influência das emoções, não querer ser um ser emocional é como dormir e não querer sonhar. A gente não sabe se a gente vai sonhar, se a gente não vai. Nós somos muito mais, e o Daniel Kahneman também vai trazer isso, as nossas escolhas são baseadas muito mais em intuição do que em razão. Nesse sentido pregado pelo modelo da escolha racional. Porém, a análise econômica clássica, embora ela não seja, digamos, pragmaticamente falando aquilo que ocorre, ela almeja encontrar padrão de conduta. Então, a utilidade dela continua existindo, como a lei da oferta e da demanda, que a gente viu no início da pandemia, que aconteceu com máscara, álcool em gel, em que houve uma alta demanda, os preços subiram. Então, isso a gente pode trazer como exemplo recente de aplicação de uma teoria que é econômica e que pode muito bem ser extraída e ser estudada sob o enfoque do modelo da escolha racional. Mas isso é muito usado pelo pessoal de propaganda e marketing também, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas muito mais o behavior economics, que é a análise econômica comportamental. É muito mais utilizado do que principalmente nessa questão de marketing, né? E de opção de compra, por exemplo, é utilizado muito mais a psicologia hoje em dia do que propriamente essas questões assim de custo e de benefício, né? Então, só voltando aqui para de nada, imagina. Só voltando aqui para essa nossa análise, gente, os critérios, então, que nós levaríamos em consideração para a propositura de ações ou celebração de acordos com base na análise econômica clássica são os 3 que eu mencionei para vocês antes. Probabilidade de êxito da demanda, qual que é o percentual da minha chance de êxito se eu sou a potencial autora dessa ação, o benefício esperado com a propositura e as custas e despesas processuais. Vamos para esse exemplo prático aqui, eu só vou compartilhar a tela, assim, para a gente conseguir fazer um esqueminha legal, tá? Pessoal, vamos imaginar que essa pessoinha aí é o potencial autor da demanda. Ele imagina, após consultar o advogado dele, fazer uma pesquisa jurisprudencial, fazer uma pesquisa teórica, que ele tem 70% de chance de ganhar caso ele proponha a ação judicial. E qual que é o benefício que ele está esperando? Ele está esperando obter R$100 mil com a propositura dessa ação. Pessoal, a minha cachorra está fazendo um breve escândalo aqui. Eu imagino que esteja atrapalhando um pouquinho o áudio. Faz parte. Só um momentinho que eu vou ver se ela para já. Só um pouquinho. Ok. Essa é a fera. Cria cola.
Bianca, tu tá sem áudio. Ah, desculpa, gente, tá aqui a ferinha, agora ela vai ficar de castigo. É um algodão. É um algodão, é. Agora ela vai ficar de castigo aqui comigo. Gente, deixa eu retomar aqui os slides. Vamos lá, então. Ó, a gente tem aqui as nossas variáveis, o potencial autor. Ele imagina, depois de constar o advogado dele, que ele tem 70% de chance de êxito caso ele proponha ação judicial. E o benefício esperado dele é R$100 mil. E as custas, mais as taxas processuais, mais aquilo que ele imagina que ele vai gastar com a demanda, está em torno de R$20 mil. O que a gente faz, né? Desculpem, antes de fazer o pequeno cálculo matemático que a gente vai fazer, e eu prometo que é só esse cálculo que a gente vai fazer, né? A gente tem aí a eventual demandada, a eventual ré do nosso processo. Ela sabe que ela está devendo R$100 mil. Então, esse é o prejuízo que ela já espera ter caso o autor proponha a ação judicial. Só que, em vez dela achar que o potencial autor tem 70% de chance de êxito, ela diz não, ele tem 50% de chance de ganhar. Ele tem 50% de chance de ganhar. Ela consultou o advogado dele, fizeram uma pesquisa jurisprudencial, fizeram uma pesquisa na legislação e chegaram a essa conclusão de que ele teria 50% de chance de êxito. E as custas que ela espera ter, caso o autor proponha a ação, é de R$25 mil. O que a gente faz com essas variáveis e com esses critérios? A gente vai pegar a probabilidade de êxito do autor, que é 70%, vai multiplicar pelo benefício esperado, que é R$100 mil, e vai diminuir as custas. Vou repetir. Probabilidade de êxito vezes benefício esperado, menos as custas e despesas processuais. A gente chega em R$50 mil. 70% vezes 100 mil é 70 mil, menos 20 mil, a gente chega em 50 mil reais. O que significa esses 50 mil reais? Esses 50 mil reais são a oferta mínima que o potencial autor aceitaria para a celebração de um acordo. Então, é o que ele está disposto a aceitar para celebrar um acordo. Então, pelo modelo da escolha racional, se a eventual ré chega e fala, olha, eu te pago agora 55 mil reais e a gente encerra esse conflito, seria racional que o potencial autor aceitasse esses 55 mil reais pelo modelo da escolha racional. Pelo modelo da escolha racional. Agora, quanto que a nossa eventual ré, está disposta a pagar? Talvez ela não esteja disposta a pagar o mínimo esperado, que é 50 mil reais, né? Nesse caso, a oferta máxima está em 75 mil reais. O que a gente faz? É a mesma conta, com exceção do último itemzinho, que são as despesas processuais. A gente pega 50%, multiplica pelo prejuízo esperado, que é de 100 mil, vai dar 50 mil, e soma as custas, isso vai dar 75 mil reais. Percebam que a nossa ré, ela está disposta a pagar para celebrar um acordo até 75 mil reais. E o nosso eventual autor, ele está disposto a receber 50 mil reais. Então, a gente tem uma viabilidade de celebração de acordo, porque a oferta mínima de 50 mil reais está aquém da oferta máxima de 75 mil reais. A gente encontrou com essas variáveis aquilo que a gente chama de campo de negociação ou de delta de negociação entre as partes. Elas podem variar as suas propostas entre 50 mil e 75 mil reais, que pelo modelo da escolha racional, seria então racional celebrar um acordo nessas perspectivas. E percebam aqui que a gente não tem, supostamente, a influência de nenhum valor subjetivo ou psicológico nessa decisão. Agora, rapidamente, antes da gente continuar aqui, nosso estudo ou abrir para perguntas, vamos trocar apenas uma variável. Apenas uma variável. Continuamos com 50 mil reais a oferta mínima do potencial autor, mas em vez da nossa eventual demandada achar que ele tem 50% de chance de êxito, o advogado dela é tão otimista no sentido de que o eventual autor vai perder a ação, de que ele diz para a nossa ré que não, ele tem só 20% de chance de êxito caso ele proponha ação judicial. Apenas 20% de chance de êxito. O que acontece? O que acontece com aquela oferta máxima que era de 75 mil reais? A gente pega os 20%, multiplica pelos 100 mil, vai dar 20 mil, e soma as custas de 25 mil reais e chegamos numa oferta máxima de 45 mil reais. Agora, é viável a celebração de acordo?
pelo modelo da escolha racional, não seria viável a celebração de acordo nesse contexto, porque a oferta máxima está abaixo da oferta mínima. Aquilo que o potencial autor espera receber, o mínimo que o potencial autor espera receber, a eventual demandada não está disposta a pagar. Aí vocês vão me dizer, Bianca, então se ela oferecer 45 mil reais, ele está esperando receber no mínimo 50, se ela oferecer 45 mil reais, ele não vai aceitar? Pelo modelo da escolha racional, não. Não quer dizer que outros fatores no mundo realista não influenciassem nessa decisão, como, por exemplo, dizer que o processo vai demorar uma década, né? Uma década pelo CNJ, que é a média de duração de um processo. O tempo é um dos maiores incentivadores para a celebração de acordo. O tempo, a duração de um processo, a duração de uma ação judicial deve ser utilizada para celebração de acordo, né? Mas aqui nós estamos, digamos assim, no mundo ideal, no mundo da racionalidade pregada pelo modelo da escolha racional. Agora, digo a vocês, já entrando em Behavioral Economics, que a coisa não funciona bem assim. Nós não somos meros sopesadores de custo e benefício, nós temos questões psicológicas, subjetivas, íntimas e intuitivas que nos levam a escolher, muitas vezes, a celebração de acordo, mesmo quando seria racional celebrar um acordo. Então, a gente tem, digamos assim, problemas, né, ou questões psicológicas e subjetivas que são muito mais fortes, às vezes, do que qualquer variável objetiva e supostamente racional que a gente pudesse extrair dessa análise econômica clássica ou tradicional. E aqui eu já estou entrando em análise econômica comportamental ou Behavior Law e Economics. E antes de tudo, vocês não podem sair aqui dessa nossa palestra achando que a análise econômica clássica é uma teoria contraposta ou contrária ao Behavior Law e Economics ou análise econômica comportamental. Não é. E tem muito autor dizendo isso, tem muito autor dizendo não, porque a análise econômica comportamental é completamente contrária à análise econômica clássica. Não é, não é. O que o Behavior fez em relação à AED, vou chamar análise econômica de direito de AED, em relação à AED clássica? Ela refinou essa análise que a gente fez agora, né? Essa análise do modelo da escolha racional, trazendo para dentro da decisão e da análise da tomada de decisão questões subjetivas e psicológicas, os vieses e as heurísticas cognitivas, a questão da intuição, a questão da neurociência, e por meio de estudos pragmáticos e experimentos sociais que foram realizados ao longo de décadas, a partir da década de 60, né? A partir da década de 60. E, pessoal, né, muitos vão dizer, mas, Bianca, como que a gente pode aplicar isso aqui no Brasil? Né? A análise econômica do direito não veio dos Estados Unidos, sobretudo, da escola de Chicago, sim, mas tomada de decisão existe em qualquer ambiente, existe em qualquer contexto. A gente apenas tem que trazer os dados do nosso país para dentro dessa tomada de decisão e para dentro dessa realização de escolhas. E aí a gente tem, com a introdução do Behavior Law e Economics, a inserção do homem emocional, a contraposição daquele homem econômico pregado pela teoria clássica da ED e em relação ao homem emocional. Nós, como seres humanos e como realmente somos no nosso dia a dia. Afinal de contas, quando nós vamos propor uma ação judicial, nós não levamos em consideração apenas esses critérios aqui. Aliás, duvido muito que alguém, durante os seus estudos aí na faculdade de Direito, tenha pensado em levar em consideração isso aqui quando se formasse. A probabilidade de êxito da ação, como que a gente calcula a probabilidade de êxito de uma ação judicial? Que hoje em dia nem os tribunais se entendem em relação às decisões, a gente tem uma incerteza, uma insegurança jurídica muito grande. Então, vamos atualizar esse nosso modelo para esse nosso contexto de incerteza, para esse nosso contexto de insegurança jurídica e ver, sob uma perspectiva psicológica, o que isso provoca no comportamento das partes, o que isso provoca no comportamento dos jurisdicionados e nessa escolha sobre a tomada, sobre a propositura de ações judiciais em detrimento da celebração de acordos. E aí, pessoal, Sistema 1
e sistema 2. Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, vai nos ensinar que nós decidimos como seres humanos, e isso em todos os contextos da nossa vida, nós decidimos com base em 2 sistemas cognitivos, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é a nossa intuição e o nosso instinto, é inconsciente, é o nosso piloto automático super associativo e rápido. É a nossa tomada de decisão rápida. O sistema 2 é o pensamento racional, é praticamente aquele modelo da escolha racional da ED clássica, só que ele é demorado, ele é preguiçoso, ele exige esforço, ele é indeciso, e porque o nosso cérebro, sobretudo, deseja economizar energia. O nosso cérebro é preguiçoso, né? Nosso cérebro é preguiçoso. Então, a gente criou meios, conforme a evolução humana, de tomar decisões rápidas por meio de intuição, por meio de instinto e por meio de associações que o nosso cérebro faz, por meio de atalhos cognitivos, que são as heurísticas e os vieses, que a gente vai estudar alguns desses hoje aqui na nossa palestra, né? E percebam que a grande sacada do Daniel Kahneman, ou a grande tristeza, digamos assim, para nós seres humanos, é que nós somos seres muito mais intuitivos do que racionais. Eu digo tristeza porque a gente tem uma percepção muito grande de que a gente sempre toma a melhor decisão possível numa análise de custo-benefício no nosso dia a dia. Porém, o Daniel Kahneman vai nos demonstrar que isso não é verdade, que nós somos seres muito mais instintivos do que racionais. 95% das nossas decisões são tomadas com base no sistema 1. 95%. Apenas 5% das nossas decisões seriam baseadas nesse pensamento racional, né? Se nós fôssemos construir um foguete, por exemplo, isso é sistema cognitivo 2. Quando nós fizemos um cálculo matemático, isso é sistema cognitivo 2. Quando nós escrevemos, isso é sistema cognitivo 2. Quando nós fazemos listas de prós e contras para tomar de uma decisão, a gente está buscando usar o sistema cognitivo 2. Porém, nas nossas decisões diárias, e eu nem sei dizer quantas decisões a gente toma no nosso dia a dia, nós somos seres muito mais instintivos do que racionais, intuitivos, né? Então, aqui, só algumas características desses 2 sistemas, né? O sistema 1, ele verifica continuamente o ambiente, ele é rápido, mas é mais propenso à ocorrência de erros, né? E ele funciona automaticamente, por meio de impulsos e por meio da intuição. Aqui é aquela coisa, né, da festa junina que a gente participava no colégio quando era pequeno, né? Alguém jogava cobra, olha a cobra, que as pessoas fazem pulo e não sei o quê. Então, isso é intuição. Você correr de um bicho que está te perseguindo, você levar um susto quando você acha que alguém está na sua casa, né? Então, isso tudo é intuição. É intuição, é instinto. E isso nos trouxe até o nosso presente momento, né? E o sistema cognitivo 2, por sua vez, ele é utilizado para problemas específicos somente quando é demandado, somente quando é necessário. Embora ele seja lento e pouco utilizado, é muito mais confiável do que o sistema cognitivo 1, do que o sistema 1. E por quê? Vejam, o sistema 1 toma decisões com base em associações, e a gente vai ver as heurísticas e os viés cognitivos. Não quer dizer, obviamente, que de todas essas decisões que nós realizamos com base no sistema 1, a gente vai errar. Não é isso. Só que por ser muito mais rápido, está mais propenso à ocorrência de erros. É apenas isso que significa, ok? E aí, gente, né? Começando aqui com um viés cognitivo para vocês, o viés confirmatório. Novamente, só resumindo aqui, heurísticas e viés cognitivos são atalhos mentais que nós utilizamos como seres humanos a todo momento da nossa vida para a realização de escolhas, para a tomada de decisão, seja ela qual for, seja em qual âmbito, em qualquer âmbito e contexto que nós estivermos, nós vamos estar propensos à utilização de viés e de heurística cognitiva. A gente nem vai saber que a gente vai estar decidindo algo com base em um viés e uma heurística, né? Os estudos vão trazer aí esse encontro de padrão de conduta com base em heurística e viés cognitivo, e aí a gente pode nomear aí diversas heurísticas e vieses. Hoje a gente vai ver o viés confirmatório, o viés do otimismo,
a Prospect Theory, que é uma teoria da perspectiva também trazida dos estudos do Daniel Kahneman, e sempre fazendo essa perspectiva da decisão de litigar ou de celebrar um acordo. E aí eu inicio aqui com vocês sobre o viés confirmatório. Antes eu queria saber, alguém tem alguma dúvida até agora ou eu posso prosseguir? Se ninguém me interrompeu, tá, pessoal? Eu vou prosseguindo aqui, né? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo do viés confirmatório. O que é esse viés cognitivo? É a nossa tendência de buscar informações que corroborem prévias suposições ou crenças que nós já tínhamos em um momento anterior à análise dessas informações. Traduzindo, primeiro eu decido e depois eu busco as razões das minhas decisões. Como que a gente vislumbra isso num processo, né? Imaginem que a parte apelou para o tribunal, né? Tem lá a sentença e a parte apelou. Como será que a assessoria, que o estagiário, que os desembargadores decidem? Como que a gente analisa um processo no dia a dia? A gente não olha o processo de trás para frente? A gente não lê primeiro a sentença antes de ler a inicial? E aí, quando a gente lê uma sentença, a gente para e raciocina. Não, esse juiz está certo. Não, esse juiz está errado. E aí, depois, o que a gente faz? A gente vai no resto do processo e pinça as informações que corroborem essa nossa decisão. Então, há uma inversão daquele silogismo, né? Primeiro eu decido e depois eu busco as razões da minha decisão. O problema de decidir e de escolher dessa forma é que nós acabamos ignorando ou derrogando informações que refutariam essa nossa prévia crença, que refutariam essa nossa primeira decisão. A gente ignora, a gente fica cego para essas outras informações, né? Então, eu vou pensar apenas aquilo que me interessa, apenas aquilo que corrobora a minha decisão. E essas outras informações seriam ignoradas. É mais fácil acreditar em algo do que duvidar. Porque a descrença, Daniel Kahneman vai dizer, é algo do sistema cognitivo 2. A descrença, o questionamento, fazem parte do sistema cognitivo 2. Então, é muito mais fácil a gente acreditar e buscar as informações que corroborem essa nossa decisão. E aí a gente pode pensar como que isso ocorre no procedimento processual civil, no procedimento comum, né? Eu só vou aqui reproduzir para a gente ver aqui o esqueminha direitinho, mas nós temos o quê? A petição inicial, eventual pedido de antecipação de tutela, citação, audiência de conciliação, audiência do 334, que nós já vamos ver por que é tão ineficiente essa audiência do 334, a contestação, a réplica, as providências preliminares do saneamento do processo, colheita de provas, audiência de instrução e julgamento e a sentença, né? Onde que vocês acham que está mais propenso da gente vislumbrar, né, eventual ocorrência do viés confirmatório apenas numa análise procedimental? A gente pode ter na análise do pedido de antecipação de tutela, uma audiência de justificação, por exemplo, né? O juiz ele pode deferir ou indeferir esse pedido. Será que não existe uma tendência desse mesmo magistrado confirmar essa posição nas decisões posteriores? Quando ele deferiu, será que quando a parte pede a modificação dessa decisão, será que é mais fácil ele manter essa decisão ou ele dizer que ele estava errado? Ou então, a partir do momento que você tem uma decisão no início do processo, a probabilidade dela se manter ao longo da ação é muito maior. A não ser que você consiga trazer elementos que mudem a posição e elementos fáticos, sobretudo, de modificação fática daquele processo, a tendência é que essa posição inicial ela se mantenha, né? E principalmente se houver audiência de justificação em que o magistrado vai ouvir as partes, né? E aí a gente tem a citação, a audiência de conciliação. O juiz ele pode participar da audiência de conciliação, a sua presença não é obrigatória, mas ele pode. Vamos imaginar que, eventualmente, esse juiz ele tenha escolhido participar dessa audiência. E ele sugere as partes, ele ouve as partes, ele sugere soluções. E as partes acabam não compondo a solução, acabam não compondo nesse momento, né? Então, será que
nesse contexto em que o juiz ouviu as partes, fez sugestões, trouxe soluções para esse conflito, será que naquele momento em que ele viu as partes, em que ele vislumbrou todo esse contexto fático, ele não tomou algum posicionamento? Na cabeça dele, será que ele não sentiu, não, esse aqui que tem razão, ou o outro que tem razão? Claro que sim, como todo ser humano, né? Então, há uma tendência também do juiz já ter tomado uma decisão nesse momento e que ela vai acabar se propalando ao longo do procedimento. A gente vai acabar vislumbrando essa tomada de decisão ao longo do procedimento. E por que, né, antes da gente continuar aqui nesse fluxo do nosso procedimento comum, por que a audiência de conciliação 334 é tão ineficiente? Gente, ela está no início do procedimento comum. Percebam que nem a contestação foi trazida ainda quando essa audiência ocorre, ou quando ela ocorre, né? Porque tem muitos lugares em que ela ainda não está sendo praticada, né? Nem a contestação foi trazida ainda. E qual é o problema de não ter sido nem trazida a contestação, ou ainda não ter sido feito o saneamento do processo, nem nada? As partes possuem informações a respeito do conflito completamente divergentes, na sua grande maioria. O conflito apenas existe porque existe uma assimetria informacional entre as partes. Quanto mais distantes, seja da perspectiva fática ou da perspectiva jurídica, as partes estiverem, maior a tendência desse conflito se prolongar. Então, o que provoca o conflito é a assimetria informacional. E dentro desse fluxo do procedimento comum, quando a audiência do 334 ocorre, existe apenas a petição inicial. Eu só tenho a visão de um lado. Então, o autor não leu ainda a contestação, porque ela ainda não foi apresentada. O réu deve estar pé da vida de raiva lendo essa petição inicial, que certamente ele tende a não concordar. Então, as partes estão com uma animosidade muito grande, a ação acabou de ser proposta, você não sabe ainda como que aquele juiz tende a decidir, né? E, então, você tem um fosso enorme no sentido informacional, fático, jurídico entre as partes. Por isso que aquele índice de conciliação do CNJ está em 12%. Em que momento processual seria mais vantajoso, digamos assim, a ocorrência dessa audiência de conciliação? Depois do saneamento do processo. Depois da delimitação dos pontos controvertidos de fato e de direito. Porque já tem a petição inicial, já tem a contestação, o juiz já pode dizer quais são os pontos controvertidos ou não controvertidos. Então, você diminui a assimetria informacional entre as partes. Você já poderia ter um encontro entre as partes no sentido informacional. E aí haveria maior probabilidade de celebração de acordo. Mas não no início do processo, em que você tem emoções muito mais afloradas, porque o decurso do tempo é pouco, né? Não passou muito tempo ainda da propositura da sessão judicial, a raiva, as emoções ainda estão muito afloradas, e você ainda não tem a perspectiva jurídica do magistrado, nem fática e nem jurídica da outra parte, porque nem a contestação a parte autora leu, né? Mas, voltando aqui, feito esse breve parênteses sobre a audiência do 334, voltando aqui para o nosso viés confirmatório, tem ali as providências preliminares, o saneamento do processo, a delimitação dos pontos controvertidos de fato e de direito. Aqui também a gente pode vislumbrar na prática a ocorrência, digamos assim, do viés confirmatório. Com a colheita de provas de ofício pelo juiz, que há uma permissividade pelo artigo 370 do nosso Código de Processo, também há uma tendência do juiz confirmar ou utilizar essas provas que ele buscou de ofício. Só voltando aqui, antes da gente terminar, que eu saí sem querer, né? E aí, de novo, e aí a gente tem a nossa sentença que, cabendo apelação, o tribunal pode confirmar a sentença ou não, e aí aqui, do meu ponto de vista, é onde a gente vê na prática a ocorrência do viés confirmatório, no sentido de que nós, por termos que decidir rapidamente a respeito do processo, a respeito do conflito existente naquela demanda, porque há uma necessidade do cumprimento de metas pelos servidores, pelos estagiários, pelos juízes, pelos magistrados, há uma tendência muito grande, né, de que a gente acabe decidindo e escolhendo se vai manter ou não essa decisão judicial com base
muito mais em intuição de certo ou errado do que propriamente dito no sentido da racionalidade pregada pelo modelo da escolha racional ou pelo sistema cognitivo 2, né? Já disse a vocês, a gente olha o processo de trás para frente, porque nós precisamos no nosso dia a dia ter informações rápidas, obter informações rápidas e decidir muito rápido. Então, primeiro a gente toma a decisão e depois a gente abre o processo e vai pensar aquelas provas e aqueles elementos fáticos que corroboram essa nossa decisão, né? Então, o viés confirmatório ele é muito presente no nosso dia a dia, tanto que houve aí, né, a modificação do Código de Processo Penal, introduzindo a figura do juiz das garantias. Houve a separação do juiz que atua no inquérito policial em relação ao juiz da ação penal. Qual o motivo disso? Um dos motivos disso certamente é a presença do viés confirmatório. E vocês podem ver, né? Vocês podem ver na decisão do ministro Fux a respeito da suspensão, não lembro direito dessa lei, não lembro se foi um habeas corpus ou, enfim, não lembro exatamente qual foi o remédio processual utilizado, mas o próprio ministro Fux, na sua decisão, para fundamentar o julgamento, né, para fundamentar essa liminar, ele utiliza a economia comportamental. Ele discorda no sentido de que os juízes seriam propensos à ocorrência desse viés cognitivo, mas não nega a sua existência. E isso é muito bacana de você ver o behavior economics aí sendo trazido em decisões dos tribunais superiores, né, do STF. Então, exemplo maior do que esse, né, na prática, eu acredito que não há, né, a separação do juiz que atua no inquérito policial, do juiz que profere decisões de quebra de sigilo, de prisão preventiva, de prisão temporária, até que a denúncia seja proposta ou recebida pelo magistrado, é um grande exemplo de reconhecimento da presença do viés confirmatório, né? Porque, segundo os estudiosos dessa lei, haveria uma tendência do juiz que atuou no inquérito policial, que proferiu uma decisão mantendo a prisão temporária ou preventiva, por exemplo, que ele mantesse essas decisões mesmo depois da propositura da ação penal. Certo ou errado, os juízes que mantenham as suas decisões ou não, não sei. Não é isso que a gente está analisando, né? A qualidade das decisões que a gente está analisando, mas sim os aspectos psicológicos que são inerentes a todos nós, né? Embora se exija legalmente do juiz que ele seja um ser imparcial e desprovido de qualquer paixão, ele é um ser humano como todos nós. E, já disse a vocês, querer ser um ser não emocional é a mesma coisa que dormir e não querer sonhar. A gente não sabe se vai sonhar ou se não vai, mas a gente está propenso a isso, né? Então, como qualquer parte, o magistrado também pode estar sujeito aí à ocorrência de erros cognitivos. E o primeiro passo para que a gente mude qualquer tipo de decisão ou para que a gente tenha mais empatia, digamos assim, com o outro, é o reconhecimento da existência dos vieses das heurísticas cognitivas. E aí, por isso que é muito bacana, é muito legal a gente estudar behavior economics, sempre trazendo essas teorias para perto do nosso judiciário, para perto dessa nossa análise jurídica. Deu de viés confirmatório por agora, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, vocês estão muito quietinhos, por favor, não me assustem, né? Mas eu vou prosseguir. Então, caso aí alguém queira compartilhar a sua experiência, seja que tenha visto no estágio ou qualquer coisa do gênero, né? Ou advogando já, ou aí assessorando nos órgãos públicos, a gente está aqui também para ouvir, para compartilhar esse tipo de experiência. Se ninguém tem alguma pergunta, eu vou prosseguir para a heurística da ancoragem aos conflitos judiciais. Eu adoro a heurística da ancoragem. Talvez não tanto quanto o viés confirmatório e o viés do otimismo, que eu sempre deixo para o final porque é o mais legal, mas a heurística da ancoragem a gente também vê na nossa atuação prática do dia a dia. O que é a heurística da ancoragem? Daniel Kahneman e Amos Tversky, né? Eu não sei nunca pronunciar esse sobrenome direito, Tversky. Depois eu escrevo ali para vocês, é complicadíssimo do meu ponto de vista, mas eu tento, né? Mas eu tento, é isso que importa. Daniel Kahneman e Amos Tversky fizeram um experimento social a partir do qual eles extraíram a existência da heurística da ancoragem. Qual que foi esse experimento? Eles dividiram uma turma em dois grupos.
o grupo A e o grupo B. E aí tinha uma roda da fortuna com números de 0 a 100. E eles giraram essa roda da fortuna para o grupo A e para o grupo B separadamente. Para o grupo A saiu o número 30, para o grupo B saiu o número 60. Apenas isso. E aí, depois desse momento, eles fizeram o seguinte questionamento aos dois grupos. Qual o número de países africanos que fazem parte das Nações Unidas? Depois de girar a roda da fortuna, eles fizeram uma pergunta completamente aleatória. E as respostas do pessoal, das pessoas do grupo A, ficou muito próximo do número 30. 40, 15, 35, 45. E as respostas do pessoal do grupo B também ficou muito próxima do número 60, 70, 55. E aí, esses dois estudiosos perceberam que nós temos uma tendência de fazer conexões com base em referências prévias, ainda que aleatórias. Então, nós teríamos uma tendência de nos apegarmos a um ponto de partida ou a um valor inicial que a gente acabou de ver, e a partir desse valor inicial a gente ajusta a nossa perspectiva e aí a gente toma uma decisão. Então, a gente confia num valor específico que a gente visualizou anteriormente, e a partir desse valor a gente tomaria e realizaria as nossas escolhas. Como que a gente pode trazer isso para dentro da nossa teoria, para dentro das decisões que são tomadas no judiciário sobre propositura de ações ou celebração de acordos? Aí surge a Prospect Theory, ou a teoria da perspectiva. Pergunto a vocês nesse exato momento, o que vocês preferem? Ganhar R$900 com certeza nesse momento? Eu faço um Pix aí para vocês, de R$900 agora com certeza. Ou vocês prefeririam 90% de chance de ganhar R$1.000? Querem R$900 agora? Ou a chance de 90%, é uma chance alta, de 90% de ganhar R$1.000? O Pix. Pix, o pessoal quer Pix, lógico que o pessoal quer Pix, quer dinheiro na conta agora, né? Quer dinheiro na conta agora, imediatamente. Ainda mais hoje em dia com Pix, não precisa nem esperar o dia útil para cair na conta no dia seguinte, né? Eu vou ficar muito empobrecida com quase 100 pessoas aí nos assistindo, eu vou à falência se eu fizer aí Pix de R$900 para quase 100 pessoas, mas eu entendo essa decisão de vocês de preferir o Pix em vez da chance de 90% de conseguir R$1.000. E por que a gente tem a tendência, pessoal, de escolher os R$900 imediatamente? Nós, seres humanos, somos pessoas avessas ao risco. Nós não gostamos de correr riscos. E o valor subjetivo, eu digo valor subjetivo, não sobre os R$900, mas aquilo que nós sentimos no nosso íntimo de ganhar R$900 agora, é muito maior e significativamente superior a uma chance futura, ainda que alta, de ganhar R$1.000. E é por isso que, por conta desse nosso sentimento, por conta desse nosso sentir, que estamos ganhando algo imediatamente, é que nós temos a tendência de escolher os R$900 agora, em detrimento da chance alta de escolher o 90% de R$1.000. É claro que isso é um padrão de conduta, um padrão de comportamento, que se altera quando nós modificamos, por exemplo, os R$1.000 para R$1.000.000. Vocês preferem os R$900 agora por meio de Pix ou 90% de chance de ganhar R$1.000.000? E aí, isso explica, pessoal, a lógica do bilhete de loteria, né? A gente paga pouco vislumbrando um alto benefício econômico, né? Então, isso explica a lógica do bilhete de loteria. E isso explica a propositura de ações frívolas. O que são ações frívolas? São ações com baixa probabilidade de êxito. Eu sei que eu tenho pouquíssima chance de ganhar, mas eu vislumbro um benefício econômico caso eu consiga ganhar o que eu estou buscando. Então, eu tenho pouca chance, um benefício econômico que eu vislumbro, eu tenho baixas custas processuais, muitas vezes eu sou beneficiária do acesso gratuito ao judiciário, e aí eu vou lá e proponho a ação
judicial, numa pura lógica de bilhete de loteria. Agora vamos inverter. Percebam que esse ganhar R$900 ou ter 90% de chance de ganhar R$1.000, a gente está num contexto de ganho. É ganho ou ganho, né? Ou 90% de chance de ganho. Duas perspectivas altas de ganho. Agora, quando a gente inverte o cenário e quando a gente traz um cenário de perda, eu acredito que a decisão de vocês, ela não vai ser do Pix, né? Ela não vai ser a do Pix. Vocês preferem perder R$900 com certeza agora, aí vocês que vão mandar o Pix para mim, né? Ou ter 90% de chance de ganhar R$1.000, de perder R$1.000, desculpem. Perder 900 com certeza agora, ou 90% de chance de perder R$1.000. Eu, assim como vocês, né, vou escolher 90% de chance de perder R$1.000. E por quê? Porque a perda certa, ela é aversiva. Nós temos asco de perder alguma coisa imediatamente. Nós preferimos a chance de uma perda do que a certeza dessa perda. O valor subjetivo, íntimo do nosso sentir de perder alguma coisa é muito maior do que perder os R$900 imediatamente, é muito maior do que a chance futura de perder R$1.000. Nós sentimos que nós vamos perder menos se nós escolhermos o 90% de chance de perder R$1.000. Nós preferimos correr esse risco no cenário de perda, né? E aí surge a Prospect Theory, que é a teoria da perspectiva, ou seja, cenários de perda e de ganho moldam o nosso comportamento. É essa a conclusão dessas duas perguntas que eu trouxe para vocês, né? Cenários de perda ou de ganho têm a potencialidade de moldar o nosso comportamento e as nossas decisões. E vocês, como juristas, como futuros juristas, podem fazer o enquadramento de escolhas, o enquadramento de situações, buscando que a outra parte interprete aquilo que você está trazendo como um cenário, como uma perda, para querer chegar a um denominador, para querer chegar a uma decisão X ou Y. Então, numa mesa de negociação, por exemplo, eu posso fazer com que a parte interprete a minha proposta como um ganho ou como uma perda. Se ela interpretar a minha proposta como uma perda, qual que é a tendência? Que ela busque o risco. E por risco aqui é a ação judicial. A ação judicial, por essência, é um empreendimento de risco. Quando nós optamos por uma ação judicial, nós estamos arriscando, principalmente no Brasil, um judiciário tão inseguro e incerto sobre a resolução das decisões, sobre as decisões judiciais. Então, a partir da Prospect Theory, nós aprendemos que podemos trazer e enquadrar situações como perda ou como ganho, buscando um determinado comportamento. Porque aí, a partir desse nosso enquadramento, a outra parte vai avaliar as suas alternativas e se ela interpretar como um ganho, você vai ter um comportamento avesso ao risco ou de busca do risco se ela interpretar essa situação, a mesma situação, como uma perda. Então, quando você faz com que a sua proposta seja interpretada como um ganho, resumidamente, você tem um comportamento avesso ao risco e você aumenta a probabilidade de celebração do acordo. Agora, se a sua proposta for interpretada como uma perda, você gera um comportamento de busca do risco e uma maior probabilidade de propositura ou de manutenção daquela ação judicial. Então, quando vocês forem na sua prática no judiciário, na sua prática extrajudicial, negociar, antes pensem e sopesem aquilo que vocês estão buscando. Se vocês querem a celebração de um acordo, vocês têm que fazer com que a sua proposta seja interpretada como um ganho e não como uma perda. Se for interpretada como uma perda, a ação judicial vai continuar. A ação judicial vai continuar. E aí a gente pode unir, fazer a união da heurística da ancoragem com a teoria da perspectiva, com a Prospect Theory. Lembrem que, pela heurística da ancoragem, nós humanos temos a tendência de nos apegarmos a um ponto de partida e a um referencial que a gente acabou de ver. Então, aquela máxima de que numa proposta você tem que oferecer um valor mais baixo primeiro, ela tem uma explicação científica. E é essa. A gente primeiro oferece um valor mais baixo
para ancorar a pessoa nesse valor mais baixo e para que as suas propostas posteriores tenham maior chance de serem interpretadas como um ganho. Porque aí você vai ter maior chance, maior probabilidade de conseguir a celebração de acordo, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, um exemplo simples, né? O Jonas sofreu um dano que totalizou R$5.000, uma simples batida de carro, por exemplo. A ação judicial foi proposta pelo Oliver, né? Opa, desculpem, gente. O Jonas propôs a ação judicial, o Oliver é o nosso réu, e em razão das dificuldades financeiras do Oliver, ele quer fazer uma proposta de acordo em R$3.000, né? Ele não quer pagar os 5, ele quer pagar 3. Pergunto, em qual cenário a gente tem maior chance de celebração de acordo? Se a primeira proposta oferecida for 700 ou se a primeira proposta oferecida for 2.000? Lembrando que o máximo que o Oliver tem para pagar é 3.000. Primeiro a gente oferece ali a proposta mais baixa. E por quê? Para ancorar a outra parte nesse valor mais baixo, para ter mais chance de que as propostas subsequentes sejam interpretadas como um ganho. Se eu ofereço primeiro 2.000, o meu delta e o meu campo de negociação, ele fica muito restrito. Eu só tenho mais R$1.000 para trabalhar, porque o meu máximo é 3.000, eu já ofereci 2. Então, primeiro eu faço a ancoragem da pessoa num valor mais baixo, e depois eu vou aumentando. Para que essa proposta seja interpretada como um ganho, né? E isso numa situação super simples. Mas pense em um caso que envolve milhões. Pense em casos que envolvem milhões de reais, né? Eu já trabalhei num caso de execução, em que o banco era o exequente contra 10, por aí vai, devedores solidários, né? E essa ação de execução, ela já rolava há muito tempo, 15 anos, por aí. Uma dívida que era de 4 milhões estava em 80 milhões. E aí o banco começou a ir atrás do meu cliente, conseguiu encontrar várias coisas por conta de uma situação pessoal que tinha acontecido, né? E um parênteses, né? É muito mais fácil ser devedor no Brasil do que ser credor, né? Principalmente com nas ações de execução, é muito mais complicado, né? Por uma série de questões que requerem um estudo em apartado num outro momento que a gente pode tratar. Mas imaginem que essa dívida que era de 4 milhões já estava em 80 milhões. E o processo já estava durando lá seus 15 anos. 10 devedores solidários. O que a gente fez? O que a gente fez nesse caso? A gente negociou. Porque essa dívida de 80 milhões ia levar à ruína do meu cliente. E a gente negociou, fazendo propostas super baixas. A dívida era de 4 milhões. Por que o judiciário é uma aplicação financeira que tem que gerar 80 milhões para o banco? Né? E a gente fechou um acordo para o pagamento de toda essa dívida em 15 milhões. Ah, é muito alto, Bianca. Sim, é muito alto, mas é melhor que 80. Né? 80 não dava, 15 dava. E aí, como a dívida era solidária, hoje em dia, o meu cliente, que era o devedor, ele é o credor dos outros 9 devedores. Né? O polo inverteu, o banco saiu fora, ocorreu uma subrogação do polo ativo, o banco saiu fora, o meu cliente hoje em dia é exequente contra todos esses executados, e agora ele está cobrando os outros devedores. E nós já conseguimos aí reaver algumas partes desses 15 milhões aí que foi para o banco. Agora, a gente só conseguiu baixar essa proposta utilizando aí a heurística da ancoragem, fazendo com que o banco interpretasse que esses 15 milhões eram um ganho. Porque se o banco interpretasse que ele estava perdendo e que era melhor ele continuar perseguindo os 80 milhões, a gente não tinha conseguido a celebração do acordo. A gente não tinha conseguido, né? E isso foi antes do início da pandemia. Logo em seguida começou a pandemia, a gente pensou assim, putz, se a gente tivesse esperado mais um mês, talvez a gente tivesse conseguido um valor ainda mais baixo por conta desse contexto, né? E aí você coloca vários fatores em cima disso. O tempo do processo já está durando 15 anos. Banco, tu quer que dure mais 10? Mais 15? A gente consegue aqui postergar a responsabilidade, né? E o banco, com vários processos, às vezes não foca apenas em um, foca em vários, então não tem uma atuação muito diligente a respeito dos processos que está devendo alguma coisa. Eu acho que a Fernanda quer perguntar. Fernanda, por favor. Oi, professora. Eu queria perguntar, e quando o juiz decide de forma liminar, antes de uma sessão de mediação, então, se não é uma forma de ancoragem, porque muitas vezes a pessoa se vale disso na sessão de mediação, trazendo que, mas o juiz já determinou esse valor.
Então, queria te fazer essa pergunta. Com certeza, com certeza. E a partir disso, a partir desse valor, digamos assim, não sei exatamente qual caso que você está falando, né? Mas a partir, digamos, desse referencial, as partes vão criar perspectivas a respeito do processo e a respeito de eventual proposta que alguma outra parte tenha feito ali naquele caso concreto, né? Então você vai ter mais um fator, digamos assim, para interpretar a eventual proposta numa audiência de conciliação como perda ou como ganho, tendo também como informação aquilo que o juiz já decidiu. Claro, com certeza, com certeza. Compreendido, pessoal? Vou prosseguir aqui, quase que eu... aqui, para o nosso último viés cognitivo que nós vamos analisar hoje. Gente, só antes de prosseguirmos, nós temos vários e diversos viés e heurísticas cognitivas. Eu só trouxe 3 aqui para vocês. A gente tem da disponibilidade, da representatividade. Você pode estudar hoje em dia o papel da mídia, né, com base em viés cognitivo, como que a mídia trabalha em cima disso, das notícias ruins que são divulgadas, né, do fato da gente não levar mais em consideração. A gente lembra mais de quando aconteceu a primeira morte por Covid-19 do que hoje em dia que tem quase 600 mil. E por que isso? Porque a gente tem uma tendência de que valores iniciais, numa escala de 0 a 1, por exemplo, quando você sai do 0 e vai para o 1, isso choca mais do que quando você está no meio da escala, né? Isso se chama correlação ilusória, mas aqui eu já estou trazendo, aprofundando muito aqui a nossa matéria, e não é aqui o nosso objetivo. Então, só quero dizer a vocês que esse estudo dos viés das heurísticas, ele pode prosseguir e bastante. É muito bacana você perceber aquilo que você faz na prática, né? O que eu quero trazer aqui hoje para vocês com essa nossa palestra é, como diz o meu amigo Ivo Gico Júnior, que é um grande estudioso de análise econômica do direito da UNB, é trazer a pílula do Matrix, né? Qual pílula você quer tomar? Azul ou a vermelha? Você quer continuar na dogmática do direito, no estudo das leis, de como propor uma ação, de como fazer uma petição inicial? Ou você quer estudar a realidade? E a análise econômica do direito, ao estudar, ao ter como objeto de estudo a tomada de decisão, estuda a realidade. Então, a gente, infelizmente, não aprende na faculdade a negociar, não aprende na faculdade essas questões de negociação e da psicologia, que são essenciais hoje em dia para a nossa atuação. E cada vez mais serão, porque as pessoas estão se dando conta do que é bater a porta do judiciário, né? Principalmente pela questão da incerteza que a gente vai ver agora com o viés do otimismo. O que é o viés do otimismo? A Bianca, óbvio, né? Obviamente, o viés do otimismo é você contestar pensamentos catastróficos, né? É você contestar pensamentos catastróficos ou você superestimar acontecimentos positivos em detrimento dos negativos. Ninguém aqui no início da pandemia achou que ia pegar a Covid-19. Não, comigo não vai acontecer, nem com a minha família, nem com ninguém. Eu peguei Covid, né? Então, será que eu estava sendo otimista? Será que eu estava sendo pessimista? Será que isso me fez sair mais ou não, ou sair menos? Né? Então, a gente superestima os acontecimentos positivos, a gente tem uma ilusão de que estamos no controle dos acontecimentos da nossa vida, quando, na verdade, isso não ocorre, né? A gente cria perspectivas e expectativas irreais sobre nós e sobre os acontecimentos futuros. Ah, o meu filho vai ser o melhor da turma. Ah, o meu filho vai ser mais inteligente. Não é muito otimista isso, né? Ah, eu vou ser bem-sucedida. Ah, eu vou ser não sei o quê. A gente é muito otimista. Mas isso é ruim, Bianca? Não. Isso é ótimo. Você ser otimista, segundo Daniel Kahneman, para sua vida pessoal, é excelente. O otimista é mais resiliente, é mais disciplinado, busca mais os seus sonhos, consegue concretizar os seus objetivos. Kahneman vai dizer sorte das pessoas que são otimistas, mas mais sorte ainda daquelas que são super otimistas. Essas sim vão longe. O problema é que quando a gente traz o otimismo para dentro do nosso contexto do judiciário, a situação vira catastrófica, né? O Oren Barguil, que é um professor de Harvard, ele vai dizer que as regras legais e a sua interpretação e a sua aplicação influenciam a magnitude dos viéses cognitivos. E aí, qual que é a nossa pior
realidade hoje em dia no judiciário. Eu digo a vocês, a nossa pior realidade é a imprevisibilidade das decisões judiciais. Muito mais do que o estudo dos custos do processo, são baixos, são altos, há o benefício da justiça gratuita, isso é um problema, não é? Muito mais questionador, no sentido negativo, é a imprevisibilidade das decisões judiciais, a incerteza jurídica que a gente vive. Por quê? Porque quanto mais incerteza há, mais otimista eu me torno em relação ao resultado que eu estou esperando da minha decisão. Então, a insegurança jurídica faz com que eu me torne otimista em relação à ação judicial que eu estou com a intuição de propor. Eu acredito, não é assim que a gente pensa? Eu acredito que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar se eu propor a ação. Eu acho que eu tenho chance de ganhar. Porque se cair na vara X, o juiz vai me dar a decisão. Se cair na Y, eu vou perder, mas eu consigo reformar no tribunal. Eu consigo se cair na Câmara Y, eu consigo a decisão com o desembargador. Eu consigo ir até o STJ e reformar essa decisão, porque eu encontrei um precedente que é igualzinho ao meu caso. Não é assim que a gente não vai lá e coloca esse precedente na nossa petição inicial? Né? A gente não se torna otimista, a gente não consegue fazer uma pesquisa jurisprudencial em qualquer tribunal do nosso país e encontrar uma decisão que se encaixe um pouquinho no nosso caso, a gente consegue. A gente consegue, esse é o problema, porque a gente vai dar um super valor para essa decisão que corrobora o nosso caso, a gente vai esquecer as outras 200 que são contrárias ao nosso caso na expectativa de ganhar. A incerteza jurídica fomenta o viés do otimismo e, por consequência, fomenta a litigância. Vocês lembram desse nosso esquema do início da nossa aula? Né? Eu simplesmente troquei ali as variáveis, potencial autor em cima, ele acredita que tem 70% de êxito, o benefício esperado é de R$10 mil, as custas são de R$2 mil. 70% vezes 10 mil é 7 mil, menos R$2 mil, a gente tem uma oferta mínima de R$5 mil. Já a eventual demandada tem 50% de chance de êxito, R$10 mil é o prejuízo esperado, e as custas são de R$2.500. A gente encontra uma oferta máxima de R$7.500. Nesse cenário, porque a oferta máxima está acima da oferta mínima, há um campo de negociação entre R$5.000 e R$750 mil, e aí é viável a celebração de acordo. Agora, vamos supor que essa ré ela é otimista em relação ao resultado da demanda. Ela diz que o autor só tem 20% de chance de ganhar. Só 20%. 80% ele vai perder. 80% ele vai perder. Estou sendo otimista em relação ao resultado da demanda. Isso faz com que a minha oferta máxima caia para R$4.500 e fique abaixo da oferta mínima, e aí não é mais viável a celebração de acordo. E isso que eu estou trazendo para vocês é sob a perspectiva do modelo da escolha racional. Agora, no nosso país, no nosso judiciário, a gente nem consegue estimar 70, 50, 20, a gente não consegue trazer uma probabilidade. A gente simplesmente não consegue trazer uma probabilidade. E se o autor ainda é mais otimista, se ele acha que ele tem 90% de chance de ganho, ainda aumenta a oferta mínima dele para R$7 mil. Então, a gente tem um grande problema hoje em dia, que é a imprevisibilidade das decisões judiciais. E uma forma de diminuir ou de mitigar a força do viés do otimismo sobre o resultado das ações judiciais é fazer com que o judiciário cumpra aí o nosso sistema de precedentes do Código de Processo Civil de 2015. Né? Por que nos Estados Unidos apenas 5% dos conflitos existentes viram ação judicial? Não é só porque é caro litigar nos Estados Unidos, é porque você tem um sistema de precedentes minimamente sólido, de modo que você consegue chegar a um percentual de êxito. Você consegue estimar as suas chances de êxito. Né? E, pessoal, por último, não menos importante, queria trazer aqui para vocês a Nudge Theory. A Nudge Theory, que é a teoria do empurrãozinho. O que é isso? Né? O Richard Thaler, tem aqui o livro dele, está aqui embaixo do computador, mas o livro tem o mesmo nome, Nudge. Nudge, a melhor tradução é empurrãozinho. O que é isso? Seriam pequenas modificações no ambiente, né, ou no contexto que você está trazendo para outra pessoa, pequenas modificações não cogentes, não obrigatórias, que tenham o condão de influenciar o comportamento das pessoas. Né? O principal exemplo de um nudge é aquela mosquinha ali
vaso sanitário ali em cima do slide. Não sei se vocês estão conseguindo ver aquela pequena mosquinha ali, né? O aeroporto de Amsterdã tinha um problema muito grande de sujeira no banheiro masculino, de respingo de urina no banheiro masculino. Não adiantava, de forma alguma, aquelas placas enormes com letras vermelhas e garrafais dizendo, por favor, cuide do banheiro como se fosse a sua casa. Por favor, urine dentro do vaso sanitário, dentro do mictório. Não adiantava, não adiantava. E aí alguém teve a genialidade de colocar um pequeno adesivo de uma mosquinha nos mictórios. Eu não sou homem, mas se eu fosse, e os que estão aqui presentes podem me confirmar, o que vocês fazem? Inconscientemente, vocês miram na mosquinha. Vocês miram na mosquinha. Vocês ficam tentando tirar o adesivo da mosquinha, né? Ficam tentando tirar o adesivo da mosquinha. E aí, pessoal, isso resolveu em 80%. Em 80% o problema de limpeza no aeroporto de Amsterdã, com um simples adesivo de uma mosquinha. Qual que é o nudge aí? Qual que é o empurrãozinho? É o adesivo. E a gente pode pensar isso em diversas questões para o nosso judiciário, na nossa atuação no dia a dia. Será que eu ir bem vestida ou mal vestida para uma audiência influencia o comportamento? Né? Lembrando que o nudge não pode ser uma lei, não pode ser um artigo de lei, porque aí você tem uma obrigação de cumprir. Mas então, pequenas modificações no ambiente, você não colocar mesa numa audiência de conciliação, você fazer com que as partes sentem mais juntas, tudo isso pode influenciar o comportamento das pessoas, né? E aí, pessoal, só trouxe essa teoria a título de curiosidade. Já temos aqui quase 1h30 de palestra, eu quero abrir aí as considerações, né? A gente pode depois pensar num outro encontro para aprofundar toda essa matéria. Recentemente, semana passada, houve o lançamento do meu livro, que foi mencionado pela Carla, Análise Econômica do Litígio, mas na segunda edição a gente mudou o nome para Negociação, Economia e Psicologia, por que litigamos? E aí eu faço o aprofundamento de todas as questões que eu trouxe para vocês, modelo da escolha racional, vieses heurísticas cognitivas, heurística do afeto, que é das emoções, e aí fica aí o meu agradecimento para vocês. Muito obrigada pela presença de todo mundo, muito obrigada mesmo, eu estou muito contente, muito alegre de estar aqui trazendo um pouquinho da análise econômica do direito para vocês, e o meu objetivo, acima de tudo, é tentar aí despertar a curiosidade de vocês para esse mundo, oferecendo aí essa pílula do Matrix para vocês, que é a análise econômica do direito. Né? Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Muito, 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 muito obrigada. E, Carla, encerrando aqui a minha fala, te passo a palavra e agradeço agradeço mais uma vez a todo mundo. Professora, foi sensacional. Eu já conhecia seu trabalho, mas assim, ouvi-la falar é encantador. Os comentários no chat são os melhores possíveis. Aqui ninguém tem perguntas, mas no chat pode ser que tenha. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita a oportunidade, senão a gente libera a professora Bianca. Ela precisa voltar para a família dela. E muito obrigada pela disponibilidade, professora. Imagina, Carla, eu que agradeço mais uma vez, agradeço todo mundo aí que participou de verdade, pessoal, e fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida aí por meio das redes sociais, por meio do meu e-mail, Instagram, tá aí para todo mundo. Logo mais eu quero voltar aí para a produção de conteúdo nas mídias, e fica aí à disposição. Palestra perfeita, viu, professora? Obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada de coração. Então, gente, se ninguém tem alguma dúvida, me despeço aí de vocês, mais uma vez fazendo esse grande agradecimento de coração. Carla, muito obrigada. Estou muito, muito contente de estar aqui hoje, né? Muito obrigada mesmo. E estou vendo bastante gente aqui, estou lendo os comentários, bastante gente ainda na graduação, né? A maioria do pessoal, na verdade. E que bom, que bom. Espero que vocês aí prossigam nos estudos e que as aulas aí de dogmática, de processo, vocês sempre lembrem aí da análise econômica do direito, né? Obrigada, então, Carla. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou. Obrigado, a gente é que agradece. Um abraço. Obrigada. E, Bianca, conte comigo sempre. O que você precisar, eu estou aqui. A faculdade Igualmente. Igualmente. Tchau, tchau, gente. Obrigada.